Hoje eu quero falar com as mães que ficam sempre em cima para os filhos fazer lição de casa. E se ela sair de cima, se ela virar os olhos, nada acontece mais. É sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Porque é um problema comum. E como resolver esse problema, né? Até porque é isso que te faz estar aqui vendo esse vídeo. Mas antes, bem-vindo ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, eu sou professora, eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula. E aqui nós falamos sobre isso, como criar uma educação familiar e domiciliar com propósito e com valores, né, de uma maneira integral. Vamos lá, né? O que acontece nesse caso? Bom, primeiramente, é falta de organização. Eu vou narrar aqui a situação que acontece quando você vira as costas, o filho tá lá mexendo no celular, ou então tá brincando com lápis, ou então tá desenhando no caderno, essas coisas, sabe? Então, isso acontece porque falta essa questão da autonomia, da disciplina leve e da responsabilidade real, que é uma coisa aprendida, né? Então, muitos pais querem ajudar e assumem o papel de secretários dos filhos. Então, faz lista, lembra de tudo, resolve tudo, sabe? Ah, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Olha, você tem prova disso, você tem prova... Você vai ficar lembrando? Como se fosse uma secretária mesmo. Só que quando a mãe faz tudo isso, o filho não aprende a planejar, ele não aprende a se planejar, ele aprende só a obedecer, sabe? Ele só vai seguindo ordens. E aí o resultado, quando ele vira adolescente, ele não sabe por onde começar e precisa sempre de alguém mandando. Então isso pode ser reflexo também dessa falta aí de alguém, assim, alguém sendo meio que secretária, não incentivar esse negócio de... tá, quando que é só a prova de geografia? Quando que é só a prova de português? Para quando que você tem que entregar o trabalho? É ter esse senso de responsabilidade para que as coisas funcionem sozinhas. Então, a organização, ela não é um dom que a gente recebe. Não é uma coisa divina. Deus escolhe algumas pessoas e fala, essa pessoa vai ser organizada. Essa pessoa vai ser desorganizada. Não. Organização é uma habilidade, ou seja, ela se aprende. Tá? Então, ensinar organização é um processo. Mostrar, praticar junto, deixar tentar, tá? É um processo. E às vezes você vai perder a paciência. Só que você tem que deixar a sua paciência engula essa tua raiva, tudo isso e seguir em frente, tá? Porque é uma coisa aprendida e tudo que é aprendido leva um tempo. É como ensinar a andar de bicicleta. No início você segura o guidão e depois você solta, tá? Primeiro tem as rodinhas, né, lá, depois tira as rodinhas. É exatamente assim. Então, como é que se faz isso na prática? Então, comece pequeno. Um caderno organizado, uma mochila arrumada, uma tarefa planejada. Vai incentivando isso nos seus filhos para que eles comecem a fazer com o tempo isso de uma maneira automática, de uma maneira automática e ele faça sozinho, né? Use checklists visuais, isso dá muito certo com criança menor, tá? Procure... não sei, um papel craft, uma cartolina, um quadro, né, uma lousa, e veja o que fez e o que ainda falta fazer, tá? Para adolescentes, para crianças maiores adolescentes, é legal usar uma agenda, é legal usar uma agenda de papel mesmo, para que ele se organize. Deixe o erro acontecer. Se ele esquecer, por exemplo, esqueceu de fazer a lição, pode acontecer. Se em vez de você brigar, você pergunte, o que você pode fazer diferente amanhã? Por que você esqueceu? O que você deixou de fazer? Eu deixei de anotar. Eu deixei de fazer isso. Tá? Então, se ele esquecer, tente ensinar ele a não esquecer mais. Tá? E ensine o porquê. Organização não é para agradar a mãe, é para ter paz, tempo livre e independência. Tá? Então, ele precisa saber por que ele precisa ser uma pessoa organizada. Antes de mais nada. Não é para agradar, não é para falar porque minha mãe gosta, porque minha mãe acha bonito, porque minha mãe vai me elogiar. Não, é para que ele se torne um adulto funcional. É basicamente para isso. Organização não é castigo, disciplina não é castigo. Disciplina é liberdade e organização é liberdade, tá? Então, qual é a diferença aqui, né, um outro ponto, entre controle e acompanhamento? Muitos pais acham que estão acompanhando, mas na verdade estão controlando. O controle é checar o tempo todo, é cobrar, é corrigir, é resolver, é ser secretário do filho. E acompanhar é perguntar, observar, orientar e deixar lá o espaço aberto para conversa, tá? Então, exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Em vez de falar, já fez o dever? Já estudou? Já guardou material? Já fez isso? Já fez aquilo? É só falar assim,
Como tá teu plano de estudos hoje? Precisa de ajuda para começar? Como que tá? Qual a lição de casa que você tem hoje? Você tem prova amanhã? Qual a prova que você tem amanhã? Tá? O tom muda. Tá? O tom muda. E o filho sente que ele está sendo respeitado e não vigiado. Tá? Então, esse aí aumenta até o vínculo. É uma coisa impressionante. E quem é acompanhado com respeito, quem é respeitado aprende a se respeitar. Quando uma pessoa não é respeitada, ela própria se desrespeita. E ela deixa que as pessoas de fora a desrespeitem também. Porque isso vira um padrão, tá? Então, ele precisa ser respeitado. E respeitar não é deixar fazer o que quer, tá? Isso não é. Aliás, deixar fazer o que quer é uma forma de desrespeito também. Então, essa é uma coisa muito importante. Vamos fazer um exercício prático para que você melhore nesse aspecto? Então, crie junto com o seu filho, e aí vai depender da idade, como é que você vai fazer, tá? Mas crie uma rotina visual simples. Pode ser um quadro ou um cartaz. Se for adolescente, você pode usar um planner, você pode usar uma agenda, tá? Mas principalmente para crianças pequenas, assim, educação infantil ou primeiros anos de ensino fundamental, você pode usar um cartaz ou então uma lousa mesmo. Então, o que tenho para fazer? Então, divida em 3 partes, a lousa ou um papel. Aí tá lá, primeira parte, o que tenho para fazer? Aí tem a lista. O que estou fazendo? E o que já terminei. Então, são 3 fases, tá? Pode fazer no computador? Pode fazer no computador, principalmente se for adolescente, mas o computador não vai estar todo o tempo ligado. É legal ter uma coisa que tá ali sempre à mostra, tá? É legal isso. Então, é melhor fazer no papel também. Então, ou então uma folha de sulfite, não precisa nem de uma agenda. Então, o que tem que fazer, o que já está sendo feito e o que já foi terminado. E colocando as atividades lá, tá? Ela vai mudando de status. Você pode, inclusive, fazer de lápis para que ele possa mudar uma determinada atividade de status, né? Uma atividade, quando ela tá feita, ela vai para o status de já tá feita. Então, use o timer, deixe ele mesmo mover as tarefas, tá? Então, deixe que ele mesmo vá fazendo. Quando é uma criança pequena, deixe o cartaz ou a lousa na altura dele, na altura dela. Porque aí ele mesmo vai fazendo, tá? Ah, mas o meu filho não sabe ler. Faça desenhinhos, ou então vai criando desenhinhos, vai fazendo algumas coisas que simbolizem que ele entenda que aquilo é a lição de casa, tá? Até que ele aprenda a ler. E isso dá senso de conquista e visibilidade do projeto. Ele vai ficar orgulhoso de si mesmo. Olha, eu já tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então, use o time invisível e combine intervalos. Então, você pode também fazer um momento de estudos, e aí pode ser uma ampulheta, pode ser o timer do celular, pode ser o relógio da cozinha. Marca, combine um determinado horário, 30 minutos, ok. Depois desses 30 minutos, vamos descansar um pouco, vamos fazer uma outra coisa, quer beber alguma coisa, comer alguma coisa, essas coisas. Tá? E aí, depois você vai vendo o que funcionou bem. Isso pode ser, inclusive, com a própria criança, com o próprio adolescente, se a criança já tem maturidade para isso. E o que pode ajustar, porque às vezes nem sempre, não vai ser 100%, tá? Já tô avisando que, assim, mais de 90% dos casos não é na primeira vez que já vai papum e já tudo se resolve. Não, alguns ajustes precisam ser feitos, tá bom? Então, assim, organização é para você preparar para a vida. Então, essa é uma coisa que ele vai levar pro resto da vida. O filho aprende a cuidar do próprio tempo, cresce com autonomia, autoconfiança e maturidade. Então, isso é uma coisa muito importante para ele virar mesmo um adulto funcional. É sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Então, sim, caso esteja aqui, o botão inscrever-se, já se inscreve no canal. Deixa o seu like também e... o que mais que eu ia falar? Sobre as redes sociais, estão todos aqui, assim como os projetos, certo? Grupo de WhatsApp e tudo. Então, é sobre isso que eu queria falar. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos vemos.